volta com o nosso programa Viver Saúde. E hoje com um tema muito interessante, que é o câncer de próstata. E para responder todas essas perguntas, está aqui conosco o Dr. Renato Falti Júnior, urologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e secretário da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Obrigada, doutor Renato, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Renato, o que é exatamente a próstata e qual é a sua função? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, que tem a função de produzir parte do líquido seminal. Então, além dessa função reprodutiva que ela tem, ela também participa de uma forma menor da continência urinária no homem. Certo. Normalmente, qual é o tamanho da próstata? Uma próstata normal, um jovem pesa em torno de 20 gramas, tem tamanho de uma noz. Certo. E como é diagnosticado o câncer de próstata, que é a nossa grande preocupação, né? Para que os homens descubram o mais rápido possível e possam ser tratados, não é, doutor? É sim, na realidade o câncer da próstata, ele demora muito para dar sintomas, de forma que quando ele dá sintomas, ele está numa fase que a cura já é mais difícil. Então o diagnóstico do câncer da próstata é feito através de 2 exames. Um exame de sangue que chama PSA, de uma sigla que vem do inglês para antígeno prostático específico, e do exame de toque retal. E particularmente esses exames devem ser feitos em todos os homens a partir dos 50 anos e em quem tiver história de câncer de próstata na família a partir dos 45 anos. Você telespectador que está nos assistindo, então prestar atenção. Se já há, né, algum fator hereditário, algum fator genético, ficar muito atento e a partir dos 45, A partir dos 45. Hoje preconiza-se, quem tiver acesso à medicina, fazer já com 40 anos um primeiro PSA. Se ele for abaixo de 1, pode tranquilamente esperar os 50 anos para começar o check-up. PSA, que é o exame de sangue. O exame de sangue, ele serve como um rastreador inicial. Certo. E qual é o procedimento cirúrgico adequado? Então, uma vez que tem esses exames alterados, o paciente é submetido a uma biópsia. E somente a biópsia pode dar o diagnóstico de câncer da próstata. Então, não é o toque sozinho, o toque dá suspeita. O PSA também dá suspeita, confirma-se com a biópsia. E se a biópsia mostrar, junto com o resto dos exames, que é um tumor localizado, e o paciente tiver uma expectativa de vida, aí ele candidata a um procedimento de cura. Existem 2 procedimentos de cura, cirurgia e radioterapia. A cirurgia, o clássico, a técnica convencional, é uma cirurgia que é feita com um corte proximamente a uns 10 centímetros abaixo do umbigo e a próstata é retirada na sua totalidade. E nesse caso, ele já faz a radioterapia? Não, a radioterapia, ela pode ser, para o tratamento inicial, ela é usada como alternativa à cirurgia. Os resultados a longo prazo são um pouquinho piores com a radioterapia. Então, de forma que nós, como cirurgiões, temos uma tendência a indicar mais a cirurgia. A radioterapia tem suas indicações mais específicas. Né? Mas existe essa parceria cirurgia e radioterapia Existe. Dependendo do grau do câncer? Existe. Por exemplo, na hora que se retira toda a próstata, tempo depois esse câncer volta no mesmo local onde era a próstata, pode-se usar a radioterapia ainda com uma chance de curar esse paciente. Em que casos você não aconselha a cirurgia, assim, algum caso extremo? A cirurgia, as situações que ela não é indicada é quando já existe um tumor disseminado, quando se faz o diagnóstico muito tarde e o tumor já está espalhado pelos ossos, aí a retirada da próstata não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Né? Ou situações que o paciente não tem uma expectativa de vida, aí um número que se fala, um número que tem estudado hoje é em torno de 8 anos, se ele tiver uma expectativa de vida inferior a 8 anos, por um paciente que tem outros problemas de saúde mais graves, aí não tem benefício em operá-lo. Né? Na realidade, a medicina a gente sempre escolhe entre o que é o menos pior. Né? Se ficar com a doença é melhor do que ser tratado, melhor ficar com a doença e vice-versa. Né? Que responsabilidade, hein, doutor? Hoje em dia o mais difícil, hoje a gente sabe diagnosticar o câncer da próstata, a gente conhece bem o câncer, só que a gente ainda não definiu, obviamente que nos casos grosseiros é muito fácil definir, mas existe uma parcela de homens que talvez a gente não saiba exatamente se estamos tratando a mais ou a menos. Né? Todo mundo que tem um câncer quer ter seu câncer retirado, obviamente. E talvez a gente trate um número de homens que não vá se beneficiar desse tratamento. Por exemplo, se a gente tratar uma pessoa que vai morrer daqui a 5 anos, certamente ele não vai ter tempo de se beneficiar do tratamento. Só que é muito difícil, se beneficiam? Né? Ele é diagnosticado câncer, é feita a cirurgia, existem muitas... Qual é a incidência de cura para que essa pessoa possa voltar a ter uma vida normal, inclusive sexualmente? Olha, para o câncer localizado e diagnosticado precocemente, ou seja, para quem for no seu urologista anualmente, fizer os exames e por acaso for descoberto um câncer, a chance de cura é grande, é muito grande. Né?
Agora, você tem tido no seu consultório uma incidência grande de cura quando é diagnosticado? A gente tem que falar em número de população, que é o que interessa, né? Aí tem muitas variáveis. Então, o PSA inicial é uma variável, o tipo histológico que vem na biópsia é uma variável, entendeu? Então, para quem tem um tumor bem diferenciado e tem um PSA inicial abaixo de 10 e feito uma cirurgia adequada, ele tem uma chance grande de cura em 5, 10 anos, então, chegando aos 90%. Volto a frisar novamente, você telespectador que está nos assistindo, a importância do exame de prevenção, não é, doutor? Na realidade, quando a gente fala prevenção, estamos falando de diagnóstico precoce, né? Porque o tratamento do câncer pequeno tem uma chance de sucesso maior que o tratamento do câncer avançado, né? Então, na realidade, ir ao médico não previne, dá a chance do paciente ter o diagnóstico precoce e com isso beneficiar de um resultado melhor do tratamento. Pois é. Vamos a um breve intervalo e voltaremos no nosso próximo bloco com as perguntas dos nossos telespectadores sobre câncer de próstata com o Dr. Renato Falti Júnior. Viva Voz Portátil Nokia. Converse em qualquer lugar. O HF Nokia 310 é muito fácil de usar. É um Viva Voz portátil que possibilita o controle de chamadas em movimento com as mãos livres. Seus 3 modos de fixação permitem que você escolha a posição ideal para instalação no carro, na casa ou no escritório. Confiável, conveniente, flexível e muito seguro. E tem mais! Gerencie suas chamadas do banco do carro, fique no controle com as teclas de acesso rápido, tenha áudio de alta qualidade com processamento de sinais digitais, acesse seu aparelho sem usar fios com a conexão Bluetooth, converse por até 30 horas sem precisar recarregar. Muito mais praticidade e mobilidade para você! De R$ 379 por apenas R$ 159,90 à vista ou em 10 vezes sem juros. Aproveite agora! Novidade e qualidade você só encontra aqui no Gorilla, www.gorilla.com.br ou então ligue 4003-7799 ou 0800 880 8866. Estamos de volta com o Dr. Renato Falti Júnior, que está nos respondendo sobre perguntas a respeito do câncer de próstata. Dr. Renato, vamos à pergunta do nosso telespectador? Vamos lá. O meu exame de sangue deu alterado, mas tenho medo de fazer a biópsia. Existe outra saída? Engraçado como realmente essa palavra medo tem predominado, né, doutor? Isso é natural, né? Sempre tem uma ameaça à saúde, o medo é natural. Eu só não tenho medo ou diz que não tem, que não está normal, né? Mas não tem saída. Uma vez que o PSA está alterado, que é o exame de sangue, aí a indicação é biópsia. Obviamente que fazer a biópsia não quer dizer que vai ter o câncer da próstata. Existem outras doenças que fazem o PSA aumentar, como infecções, inflamações na próstata e o próprio crescimento benigno. Mas é fundamental fazer a biópsia, porque se tiver o câncer, precisa tratar. Porque nem sempre o medo está relacionado diretamente com o exame ou com o procedimento. Às vezes o medo é mesmo do diagnóstico positivo. Tem né? dois medos, por isso que eu sempre acho que tem que fazer esse exame com sedação, porque existem 2 ansiedades grandes envolvidas. Primeiro é o medo desconhecido pelo exame, se vai doer, se vai sofrer, se vai ter algum constrangimento maior. E o segundo medo, que talvez igual ou mais importante, depende de cada pessoa, é o medo do diagnóstico que vem atrás, né? Então, quem vai fazer uma biópsia de próstata, existe uma chance de vir um câncer de próstata. E aí vem cirurgia, e tem tratamento, efeitos colaterais, ameaça à vida. Tem que encarar Exatamente. tudo que vem depois, É né? complexo, então, mas não tem jeito de escapar, né? Fingir que não tem nada, esperar ver se vai curar sozinho, se for um câncer, não cura, né? Se eventualmente, como nós falamos no bloco anterior, for diagnosticado precocemente, realmente as chances de cura são maiores. São bem maiores. Vamos para a nossa próxima pergunta? O meu marido já passou dos 40 e não quer fazer o exame da próstata. Como devo convencê-lo? Olha, para convencer o seu marido que está querendo fugir... Seu marido faz parte do universo que praticamente é igual a todos os homens, né? A grande maioria foge. É muito raro chegar um homem aos 40 anos que se apresenta voluntariamente ao consultório do urologista para fazer um primeiro exame. Com 40 anos ele tem que fazer, o ideal seria fazer pelo menos um PSA. O ideal seria já conhecer o seu urologista, já para ele ter, vamos dizer assim, um certo grau de liberdade e até poder conversar sobre isso com ele.
Mas os argumentos básicos que eu uso no consultório, primeiro que se tratar cedo, descobrir cedo e tratar, cura com mais probabilidade, né? Segunda coisa, a questão, a maior parte aceita de cara o exame do PSA, mas não quer fazer o toque. Essa é a realidade do dia a dia. É o grande problema do toque, né? Porque, então, inclusive, às vezes nós estamos com alguns amigos conversando e eu já ouvi muitos homens, não, eu não vou fazer esse exame, eu não tenho nada, porque eu não preciso passar por isso. Realmente, existe alguma, é tão constrangedor ao ponto de haver essa recusa? Há alguma conotação sexual com relação a esse exame, a esse toque? Não, obviamente que não, né? Nenhum procedimento médico tem conotação sexual, isso é óbvio, tem que ficar bem claro. Até acho que se alguém, objetivamente, não consigo acreditar que alguém pense dessa forma. Mas alguns dados objetivos sobre a questão do toque, só para ajudar quem estiver em casa em dúvida a decidir. Primeira coisa, se quiser fazer um check-up só com PSA, pode ser feito, só que não é um check-up adequado, não é completo. Então ele vai trabalhar com um nível de sensibilidade em torno de 60%, 70%. Existem pessoas, então, que no caso o PSA não deu alterado, a próstata está um pouco aumentada e é câncer. Então, existem 20% dos cânceres de próstata podem ter PSA normal. Então, quem fizer só o PSA está deixando escapar 20%. Eu acho muito esse número para falar de câncer. Realmente. Se alguém quiser em casa aceitar esse número para si próprio, está fazendo uma escolha ruim, mas tem que respeitar. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o exame do toque dura em média 3 segundos. 3 segundos só? 3 segundos. Isso é estudo científico feito na Inglaterra, com médicos de diferentes idades, diferentes graus de formação, tempo de formação, e diferentes pacientes, né? Então, a média é 3 segundos. Então, Indolor, toda essa né, conversa... doutor? Indolor. O exame é feito com luva, lubrificação e tal, é um exame indolor. Então, toda essa conversa, todo esse monte de piada que se faz é para um exame de 3 segundos. Ou seja, entendeu? Então, talvez um não problema justifique. completamente cultural. Cultural. Então, se for raciocinar, objetivamente, não existem grandes argumentos para fugir do exame de toque. Ele traz um benefício de diagnosticar 20% a mais de câncer, uma doença que pode matar, e o malefício dele, e se ele não contar para os amigos, não tem nem a piada, entendeu? Então, não tem nada demais, não existe nenhum argumento objetivo para fugir do toque, né? É mais uma coisa cultural e tal, e fica por aí a discussão, né? Pois é, e agora vamos à pergunta do nosso próximo telespectador. Meu tio acabou de operar de câncer de próstata. Ele ficará impotente? Pois é, doutor Renato, isso é algo que realmente fica esse questionamento, né? Essa dúvida. Paira muito, inclusive, quando o tema é câncer de próstata. Há impotência nesse caso? É o seguinte, todo tratamento médico envolve efeitos colaterais. Então, não existe nenhum remédio que não traga efeitos colaterais. A gente tem que pesar os benefícios e os riscos sempre. Grosseiramente falando de cirurgia, existem 2 grandes efeitos colaterais na cirurgia. O primeiro delas, a incontinência urinária, que isso de forma definitiva fica em torno de 2 a 3% dos pacientes submetidos à cirurgia, e a impotência que vai entre 30% e 50%. Ou seja, mas quanto mais jovem, essa incidência é menor. Então, hoje a cirurgia já é bem padronizada, a anatomia dessa região é bem conhecida, a gente consegue preservar na cirurgia os nervos que geram a ereção. Então, isso diminui mais essa probabilidade de ser impotente. Agora, obviamente que depende como era antes. Quer dizer, cirurgia não vai melhorar a potência de ninguém. Se já era mais ou menos operar, a chance de piorar e ficar uma impotência clinicamente significativa é maior. Se a pessoa era normal antes, operar, ela pode ser que piore um pouquinho ou piore durante um tempo transitório depois da cirurgia, isso depois se recupera. Então, grosseiramente falando, em torno de 30% a 50%, dependendo da faixa etária. Os mais jovens, quando fala mais jovem para câncer de próstata, em torno entre 50 e 60 anos, tem uma probabilidade menor. E a ejaculação continua normal? O que acontece, a ejaculação, ela seca, né? Não fica sem ejaculação, porque é retirada da glândula, os deferentes, que são a semelhança da vasectomia, eles são cortados também, porque eles saem junto, um pedaço deles junto com a próstata. A ejaculação, ela passa a inexistir, porém fica preservado o orgasmo, fica preservado o desejo sexual, que é a libido, né? Puxa, que bom. E fica preservado, na maioria das vezes, a potência também. Porque sempre houve essa relação do orgasmo masculino com a ejaculação, então isso não está diretamente relacionado? Não, o paciente que é submetido à cirurgia da próstata, ele continua tendo a libido que ele tinha antes, certo? O desejo sexual continua igual, a potência, ele tem uma chance maior de, pelo menos 50% a 70% de ficar igual, 30% piora, ele tem um orgasmo normal, ele só não tem ejaculação. É que a natureza é sábia, né, quando a gente fala, o câncer da próstata incide numa faixa que a maioria das pessoas já não tem o desejo reprodutivo, né? O grosso da incidência é acima dos 60 anos, então o desejo reprodutivo é muito menor nessa faixa etária. Então a perda da ejaculação não traz nenhum impacto significativo na vida da pessoa, né? Pois
Pois é. Doutor Renato, você gostaria de dar alguma mensagem, deixar uma mensagem para o nosso telespectador a respeito do nosso tema? Eu acho que o principal do câncer da próstata é saber que hoje a gente sabe fazer o diagnóstico, né? Sabemos tratar o câncer da próstata, a tecnologia está desenvolvendo, a cirurgia hoje ela é muito bem padronizada, existem perspectivas futuras aí, mas o fato que hoje em dia ainda ela já é um bom tratamento e acho que programas como esse aqui, atividades de sociedades, enfim, tem um papel significativo para tentar fazer com que o homem chegue mais perto da mulher no sentido de no quesito do cuidado com a saúde própria. A gente tem que lembrar que de cada um homem que vai no urologista, 6 mulheres vão ao ginecologista. Eu não consigo acreditar que o exame do espéculo, o exame do colo do útero, todo o exame que a mulher passa no ginecologista seja melhor do que um exame de 3 segundos. Né? Inclusive nós mulheres, como somos culturalmente criadas para irmos ao ginecologista, é até surpreendente quando alguém fala, você ainda não foi ao ginecologista? A mulher vai no ginecologista e é normal, né? Ela vai, volta para o trabalho, não tem piada, não tem nada, nenhuma cerimônia. O homem vai no urologista, parece que foi para um velório, né? Não é nada disso, a gente tem que criar essa cultura, isso não muda da noite para o dia, né? Isso é uma mudança, envolve uma mudança de paradigma cultural, isso são aí décadas de trabalho e programas como esse têm seu papel fundamental, porque chega devagarzinho, vai cumprindo seu papel. E a maioria dos pacientes que vão ao seu consultório, eles vão por iniciativa própria ou vão conduzidos pela esposa? Olha, a maioria acaba sendo conduzido pela esposa, tem uma pressão em casa para ir, entendeu? Isso a gente pode ver na própria família, acho que isso todo mundo percebe, quem está escutando, na nossa própria família, sempre a mulher que tem mais esse cuidado com a saúde, isso é cultural. Mas hoje em dia tem muita gente que vai por espontânea vontade e o que está aparecendo, tem gente que já está levando os filhos, numa idade ainda na adolescência, para tirar suas dúvidas sobre sexualidade no urologista. Né? É mesmo? É uma mudança também de conceito muito importante que está começando a existir aqui no Brasil. Então, em vez do garoto que chega na puberdade, tirar suas dúvidas com o amiguinho, com o irmão mais velho, com o primo, nas revistas aí, vamos dizer, não científicas do assunto, eles vão no médico perguntar o que é certo e o que é errado, entendeu? Que é uma ótima, serve de orientação para doença sexualmente transmissível, para questões de hábitos, higiene, uma série de coisas que são positivas. Pois é, então inclusive aqui já fica o convite para o Dr. Renato voltar ao nosso programa e vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Pode ser, Dr. Renato? Pode ser, muito obrigado, combinado. Eu quero agradecer pela sua presença, agradecer aos nossos telespectadores. E no nosso próximo bloco, nós estaremos com o Dr. Mauro Coimbra, respondendo às perguntas dos nossos participantes do Raio X Saúde. Viva Voz Portátil Nokia. Converse em qualquer lugar. O HF Nokia 310 é muito fácil de usar. É um viva voz portátil que possibilita o controle de chamadas em movimento com as mãos livres. Seus 3 modos de fixação permitem que você escolha a posição ideal para instalação no carro, na casa ou no escritório. Confiável, conveniente, flexível e muito seguro. E tem mais! Gerencie suas chamadas do banco do carro, fique no controle com as teclas de acesso rápido, tenha áudio de alta qualidade com processamento de sinais digitais, acesse seu aparelho sem usar fios com a conexão Bluetooth, converse por até 30 horas sem precisar recarregar. Muito mais praticidade e mobilidade para você. De R$ 379 por apenas R$ 159,90 à vista ou em 10 vezes sem juros. Aproveite agora! Novidade e qualidade você só encontra aqui no Gorilla, www.gorilla.com.br ou então ligue 4003-7799 ou 0800 880 8866. Estamos de volta com o nosso quadro Raio X Saúde e o Dr. Mauro Coimbra hoje vai responder as perguntas dos nossos participantes. Para quem não está ao par da situação, os nossos participantes, a doutora Lilian e o Ivan, estão sendo acompanhados pela nossa equipe multidisciplinar. Tudo bem, doutor Mauro? Olá, tudo bem, Ana Paula? Como você está? Prazer estar aqui de novo com você, com o nosso telespectador e vamos às dúvidas. Pois é. E a nossa primeira pergunta é da Lilian. Vamos dar uma olhadinha? Doutor Mauro, o meu exame deu baixa taxa de vitamina D. Para que serve essa vitamina?
Pois é, doutor Mauro, eu acho interessante essa pergunta da doutora Lilian, porque normalmente a preocupação maior, nas propagandas inclusive, sempre se fala da vitamina C. Mas é interessante nós sabermos realmente a importância da vitamina D. Então, Ana, eu estou respondendo aqui a dúvida da Lilian, né? Lilian, a sua vitamina D, a medição dela no sangue deu baixa, realmente. E a vitamina D, hoje, você tem uma grande importância dela, não só pelo fato dela intervir na osteoporose, ela aumenta a síntese e a regeneração dos ossos, mas também porque ela é um precursor hormonal, é um pró-hormônio. Então, hoje é muito importante você ter níveis bons de vitamina D no seu sangue. Então, no caso, você falou a respeito da osteoporose, né? Então, para uma mulher, no caso da doutora Lilian, tem 69 anos. Então, não pode realmente ficar baixo a taxa de vitamina D, né? É preocupante se perdurar durante muito tempo? Existem outros fatores a serem avaliados, né? Principalmente o PET scan dela, quanto de densitometria óssea, que seria a densidade dos ossos. Mas é importante hoje nós sanarmos essa deficiência, sim, aumentarmos os níveis de vitamina D para que ela não venha a ter problemas lá na frente. E isso também pode ser complementado com um banho de sol de 10 minutos no horário do almoço, né? 10 minutos de costas, 10 minutos de frente. É um tempo de exposição curta devido às ondas, aos raios ultravioletas que podem gerar um câncer de pele por longa exposição. Então procurar, vamos lá, né? Aquele solzinho diário, minutos, né? Nos horários, normalmente, tirando o horário do almoço, de 8 às 11. Por aí. Hoje fala que o sol do meio-dia, 10 minutos, é excelente para síntese de vitamina D. Com ou sem protetor? Nós conseguimos, agora a pergunta aqui da apresentadora, nós conseguimos assimilar essa vitamina se estivermos com o protetor solar? Olha, o protetor ele bloqueia a ação da vitamina. Então é interessante, por isso vocês falam em 10 minutos, é um tempo muito pequeno de exposição que você não tem necessidade de usar um protetor. Mas isso é um pouco controverso hoje. É um pouco controverso. Ok, então um solzinho longe desse horário que possa realmente machucar a pele já é o suficiente. Isso. Vamos à nossa próxima pergunta? Dr. Mauro, você disse que eu estou com dislipidemia. O que significa isso? Dislipidemia realmente é uma palavra um pouquinho diferente, né, doutor? Isso, Ivan. Dislipidemia é uma palavra médica e ela se constitui na alteração dos lipídios das proteínas lipoproteicas, tanto para baixo como para cima. No seu caso, elas estão elevadas. E o que é as lipoproteínas? São o colesterol, que é dividido em colesterol bom e colesterol ruim, ou seja, o bom HDL, que ele tem que estar níveis acima de 40, e o LDL, que tem que estar abaixo de 100. Então, nós vimos, e hoje como você corrige isso? Através da alimentação, e também tem uma grande importância você acompanhar a dislipidemia no paciente diabético, que também é o seu caso, que tem uma pré-diabetes por causa da obesidade mórbida. Então, se nós falarmos que a dislipidemia ela é uma gordura no sangue, essa frase é correta, doutor? Não, seria o excesso de colesterol, mas não de triglicéridos ou colesterol, mas não provavelmente uma gordura, né? Porque ela é uma lipoproteína e não só uma gordura. Então, quando nós ouvimos falar, você tem um colesterol alto, você pode ter problemas nas suas veias com placas de gordura. Tem alguma relação? O que acontece? O colesterol se deposita na parede das artérias e gera placas de arteroma. Quando essa placa se constitui, a artéria acaba perdendo a sua elasticidade e você tem o quadro de hipertensão ou outras complicações mais graves. Que no caso é o que está acontecendo com o nosso participante, o Ivan Dias? Olha, o Ivan ele tem um quadro de dislipidemia bem acentuado e uma descompensação também da parte glicêmica bem alta. Então, quer dizer, é um paciente para ser bem avaliado e acompanhado. Ou seja, não pode brincar, com colesterol alto não se brinca. Olha, o problema do colesterol alto, hoje já se há uma controvérsia em relação a isso, porque o problema não é o colesterol alto, e sim os níveis de inflamação. Se tiver um colesterol alto e você não estiver inflamado, e esse colesterol não gerar um processo inflamatório, você não tem tanta depósito dele nas artérias. Então, é muito relativo. Cada paciente é um paciente diferente. Pois é, vamos à nossa próxima pergunta? Doutor Mauro, por que fiquei mais dolorida 2 dias após a atividade física do que no dia seguinte? Interessante essa pergunta da doutora Lilian, porque isso também acontece comigo. Às vezes eu pratico atividade física e no primeiro dia, puxa, não fiquei tão dolorida. E no segundo dia,
Aí sim, fico bem dolorida. Por quê, doutor? Então, Ana e Lilian, né? E o que acontece quando nós fazemos uma atividade anaeróbica, que é o caso que você está fazendo, a musculação, você tem um rompimento das miofibrilas, que são partes constituintes da fibra muscular e são dentro da célula muscular. A miofibrila, na sua recomposição, ela tem duas fases. A primeira, das 24 horas, é uma fase proteica, então você não tem dor. Mas, quando você tem rompimento das fibras, você tem rompimentos nervosos também. Quando você entra nessa regeneração de 48 horas, você passa a ter um quadro de dor. E essa dor, ela é um índice de que o exercício realmente foi bem feito. Então ela não pode ser nem muito grande, mas também não pode não existir. O famoso bordão, no pain, no gain. Isso realmente funciona nessa parte do anabolismo para você ganhar uma massa magra. Você realmente precisa sentir dor após o exercício 24 ou 48 horas. Então é aquela dor, voltando para ficar um pouquinho mais claro para o nosso telespectador, é aquela dor que ela não é uma dor absurda, é aquela dor assim, puxa, de missão cumprida, fiz atividade física. Isso, se ela for muito intensa, quer dizer que você exagerou na atividade, que também não é interessante. O interessante é você estar sempre no meio, você ter uma atividade moderada, com uma dor, uma dor que você consiga... fazer as suas atividades normais, por exemplo. Isso, sem atrapalhar as suas atividades normais. Se essa dor for muito intensa, você tem que conversar com o seu personal e readequar seu treino, porque ela está sendo lesiva ao teu organismo. Certo. Pois é, doutor Mauro. Então, eu quero lhe agradecer novamente e você viu como nossos participantes estão animados, né? Claro, estão a todo vapor. Vamos ver aí o pessoal treinando na academia, vocês vão ver que o pessoal está realmente vestindo a camisa e criando uma nova filosofia de vida, que é o mais importante. E você, telespectador, que está assistindo ao nosso programa Raio X Saúde, nosso quadro Raio X Saúde, está torcendo pelos nossos telespectadores, mande a sua mensagem, que eles também receberão, tanto o Ivan Dias quanto a doutora Lilian Guedes. Doutor Mauro, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Até logo. Chegamos ao final do nosso programa e o importante é que você, telespectador, esteja conosco. Porque você sabe, no nosso programa, o importante é viver saúde.